Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos analisar qual será o futuro do Grupo Wagner depois daquela revolta no penúltimo final de semana na Rússia, encabeçado por Prigozhin. Será que realmente o governo russo está se colocando contra este grupo de mercenários ou isso é tudo um jogo de cenas tentando buscar uma alternativa para enganar o Ocidente lá na frente? O que será que está acontecendo? Analisando esse artigo aqui, a gente pode tirar algumas conclusões e muitas delas que vão continuar mantendo a minha tese de que as coisas não foram exatamente como estão sendo postas, de que talvez, obviamente a gente não tem como saber, né? Mas estamos aqui para dar opinião, fazer análise, mas que talvez Prigozhin e Putin sempre estiveram acordados a respeito daquilo que aconteceu e que muitos estão achando que foi um enfraquecimento de Putin, né? E aí eu me lembro daquela frase de Sun Tzu: quando você estiver forte, pareça fraco, e quando você estiver fraco, pareça forte. Sun Tzu foi um estrategista chinês, né, muito antigo e conhecido, por conta do seu livro A Arte da G. Enfim, essa tentativa de motim no penúltimo sábado na Rússia, né, levou a várias especulações sobre o status dos agentes do grupo Wagner e em outras partes da África. O que será que vai acontecer com ele? Aqui nós temos à esquerda, nessa foto, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, e à direita, o ministro das Relações Exteriores do Mali, Abdoulaye Diop, que realizaram uma coletiva de imprensa conjunta após suas conversas em Bamako, em 7 de fevereiro de 2023. Por que eu estou falando disso aqui? Por que nós estamos falando da África? Porque o grupo Wagner ele tem muitos contratos com governos africanos para proteger a população, para proteger o próprio governo e para combater grupos, né, que estão se opondo a esses governos. Então eles vão lá e contratam o grupo Wagner porque as próprias forças do país muitas vezes não dão conta. Então o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que o futuro dos contratos assinados entre vários países africanos e o grupo mercenário Wagner é um assunto deles, é um assunto para os governos que concluíram tais acordos. Isso indica o quê? Que a Rússia não vai interferir, não vai perseguir o grupo Wagner, pelo menos da boca para fora é o que está acontecendo. Se lá nos bastidores eles vão fazer outra coisa, só o tempo dirá. Mas se eles realmente fizerem aquilo que eles estão falando, ou seja, eles não interferirem nesses contratos com os governos africanos, eles não pressionarem os governos africanos que são parceiros da Rússia a desfazerem os contratos, isso indica pelo menos duas coisas. Ou que efetivamente esses governos precisam desesperadamente desses grupos, e aí a Rússia não quer ter problemas com esses países, fazer eles escolherem entre o grupo Wagner e o governo russo, pode ser isso também, ou pode ser que o governo russo, em momento algum, planejou romper com a Wagner, né? Talvez seja tudo realmente um grande jogo de cena. Vamos adiante aqui nessa matéria. Falando em entrevista coletiva na sexta, Lavrov disse que Wagner trabalhou na República Centro-Africana e em outros países com base em contratos elaborados diretamente com os governos envolvidos, ou seja, o governo russo não teria nada a ver com isso. Ele também disse que o Ministério da Defesa da Rússia há muito tem várias centenas de conselheiros trabalhando no grupo Wagner. Os mercenários da Wagner, que estiveram fortemente envolvidos no conflito na Ucrânia, organizaram um breve motim naquele sábado, não nesse agora, no antepassado, né? Assumindo o controle da cidade de Rostov-on-Don, no sul da Rússia, marchando sobre Moscou antes que um acordo encerrasse abruptamente sua revolta, como nós já vimos, inclusive. O incidente levou a especulações sobre o status dos agentes do grupo Wagner e em outras partes da África, bem como o nível de envolvimento de Moscou com as atividades do grupo no continente. Então, Putin, na terça-feira passada, né, disse que o grupo Wagner foi totalmente financiado pelo Estado, coisa que não era admitida até então, né? Acrescentando que cerca de 86 bilhões de rublos, que aproximadamente $1 bilhão, foram pagos ao grupo entre maio de 22 e maio de 23, que foi justamente esse período aí de maior intensidade da G dentro da Ucrânia. Então, no Mali,
onde as autoridades tomaram o poder em golpes em 2020 e 2021. Isso aqui é uma matéria da Al Jazeera, tá, pessoal? Está se travando uma operação de anos contra grupos afiliados ao Estado dos... não sei se essa palavra aqui é proscrita, então vamos deixar fora. Esses dois grupos aí que são, já foram colocados em listas negras aí dos Estados Unidos, né? Então ele disse que as forças... Então não é só os Estados Unidos que se coloca contra esses dois grupos aqui, né? Então a própria Rússia permitindo que o grupo Wagner fizesse esses acordos, e os países africanos também estão se colocando contra esses dois grupos. Ele disse que as forças russas não são mercenários do grupo Wagner, mas treinadores que ajudam as tropas locais com equipamentos comprados da Rússia. Então eles, em tese, não estariam indo para o campo de batalhas, mas só treinando a mão de obra do próprio país, do Mali, e explicando como é que se usaria então os equipamentos de ataque e defesa comprados diretamente da Rússia. Os mercenários foram responsabilizados por abusos dos direitos humanos, incluindo mais notavelmente o incidente em março de 2022 em Moura, no centro do Mali, onde tropas locais e supostos combatentes russos supostamente teriam eliminado centenas de civis. Coisa pesada, né, pessoal? Na vizinha Mauritânia, milhares de malienses fugiram para o campo de refugiados de Mbera desde 2021, de acordo com os funcionários das Nações Unidas que administram o campo. Quase 7.000 novas chegadas foram registradas apenas entre março e abril de 2022. E assim vai, né? Tem várias citações. Por exemplo, em fevereiro, o presidente francês Emmanuel Macron descreveu o destacamento do grupo Wagner na África como o seguro de vida dos regimes falidos na África, que só semeará a miséria. Em outras palavras, o Macron está dizendo que esses regimes só se seguram no poder através da força, e essa força seria, então, implantada através do grupo Wagner. É uma crítica que eu sempre faço a essa internacionalização das forças de segurança, porque veja só, eu não conheço o caso específico da África, então não sei se o que o Macron está dizendo é correto ou não, mas faz sentido, né? Faz sentido aquilo que ele diz aqui. E vamos abstrair essa questão aí dessa briga dos globalistas Macron contra os eurasianos, aí Putin e outros, né? Vamos nos abstrair disso. Agora vamos nos concentrar só nessa questão da internacionalização das forças. É lógico que, se você pega um grupo estrangeiro, como o grupo Wagner, e coloca dentro de um país africano para se manter no poder, é mais provável que esse grupo estrangeiro vá obedecer com mais veemência e sem dó e nem piedade as ordens que um governo tirânico, não estou dizendo que seja, mas que eventualmente emita uma ordem que vá contra o povo. Por quê? Porque esse grupo que vem do estrangeiro, ele não tem parentes ali naquele país. Não é o primo dele que está lá do outro lado, né, lá, como um civil protestando. Não é uma irmã dele, não é um parente, ele não tem laço nenhum com aquele povo. Então é mais fácil para ele simplesmente ir lá e cumprir uma ordem. Ainda existe o fator humano, mas vocês sabem que muitos desses mercenários aí, disse, né, que seriam pessoas que teriam sido retiradas da prisão, né? Então são pessoas cujo o julgamento moral do que é certo e errado acaba tendo um peso diferente do que para uma pessoa comum. Então é mais fácil que determinadas ações sejam tomadas. Por isso que eu sou um crítico da internacionalização das forças de segurança. Não é, na minha opinião, aceitável que eventualmente a ONU mande para o Brasil forças que venham, não interessa de qual país, pode ser da África, pega o Mali, pode ser do Senegal, pode ser do Egito, pode ser lá da Grécia, da Alemanha, ou que venha do Canadá, não interessa. São pessoas que, se vierem para cá, vão ter muito poucos laços ou nenhum laços aqui com a gente, né? Então se torna uma coisa perigosa. E a mesma coisa mandar brasileiros para outros países. Ah, não, mas houve uma experiência positiva no Haiti.
É o que se conta aqui, eu não sei, eu até posso acreditar que tenha havido, mas talvez se você for perguntar para os haitianos, talvez nem todos vão concordar. Então você mandar forças de outros países, eu penso que isso desumaniza um pouco. E pior ainda vai ser quando essas pessoas, né, vão ser substituídas por aqueles cães robôs, aí, como eu tenho relatado aí para vocês frequentemente, né, que as forças de segurança, né, futuramente vão ser compostas apenas por máquinas e por pessoas lá atrás de um monitor. E aí sim, se você tem um cão robô pelas ruas de São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, não interessa onde, dirigido por talvez até um adolescente, sabe-se lá quem é que vai estar lá do outro lado do monitor, ele pode estar em qualquer lugar do mundo, e aí sim, sem laço nenhum e sem aquele contato pessoal, né, que pode fazer com que a pessoa pese mais a consciência na hora de escolher tomar uma atitude que pode ser fatal ou não. Então nós estamos aí nessa situação. A gente saiu um pouco aí da questão do Grupo Wagner, mas tem tudo a ver. Essa mercenarização, né, tornar mercenário, né, as forças de segurança, e robotizar, que vai ser pior ainda, faz parte aí dessa manutenção de certos tipos de governos impopulares. Esperemos que isso nunca aconteça aqui no Brasil e nem em nenhum país daqueles que me assistem. É isso, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.